Dando continuidade à nossa aula de hoje, que será aula de Geografia, estaremos concluindo o livro de Geografia, então estamos fazendo uma revisão dos capítulos de Geografia, tá? Inicialmente, nós vamos ver que os lugares mudam. Esses lugares são os lugares da nossa vivência. Nós vivemos em um lugar que está inserido em um espaço. Vivemos em um lugar e esse lugar está inserido, ele faz parte de um espaço. Primeiramente, que lugares são esses? Nós vivemos em uma casa. Essa casa, ela está em um lugar. Nós frequentamos a uma escola. Essa escola está em um lugar, ela ocupa um espaço. Essa escola, esse espaço ocupado por a escola, esse espaço ocupado pela casa, ele pode estar na cidade ou ele pode estar lá no campo. Então, os lugares que são ocupados, eles podem ser presentes, pode fazer parte da cidade, que nós chamamos de zona urbana, como também podem fazer parte do campo, da fazenda, lá da roça, onde nós chamamos de zona rural, beleza? Esses espaços que as crianças frequentam, que nós frequentamos, as atividades desenvolvidas nesses espaços vai ser de acordo com cada um deles. Por exemplo, nós sabemos que as crianças que vivem nas grandes cidades, elas não têm as mesmas diversões, elas não fazem os mesmos passeios que as crianças que vivem lá na fazenda. Cada criança, no lugar em que elas vivem, em que elas moram, elas desenvolvem atividades diferentes, elas fazem coisas diferentes, de acordo com aquilo que ela tem ao seu redor. Crianças que moram em locais que tem praia, então elas se divertem indo para a praia. Criança lá da fazenda, ela banha no rio, ela tira o leite da vaca, ela ajuda a cuidar de animais, da galinha, ou seja, ela tem uma vida totalmente diferente da criança lá da cidade grande, que ela vai passear no shopping, enquanto a que mora lá no campo não tem esse privilégio, essa oportunidade, mas ela se diverte no lugar em que ela está, da forma que está ao seu alcance, ao seu dispor. Então, as crianças, elas desenvolvem atividades diferentes nesses diferentes espaços que elas ocupam, dependendo do espaço de cada um, onde está inserido este espaço. As paisagens mudam. Nós estudamos que as paisagens passam por mudanças e nós vimos que quem provoca essas mudanças? Algumas delas, no decorrer do tempo, os anos vão passando e vamos observando essas mudanças. Algumas são provocadas pela própria natureza, pelos ventos, pelas chuvas, pelas enxurradas, vão fazendo transformações na paisagem. Outras delas, outras mudanças nessas paisagens são feitas pela ação do homem. O homem chega, ele derruba as árvores para construir os grandes centros urbanos, os grandes shoppings, as escolas, os hospitais. São necessários? Sim. Então, o homem, ele participa dessas mudanças, ele altera essas mudanças da paisagem com a sua própria ação. Quando ele faz, derruba, tira para construir outra coisa, para fazer estradas, ele está transformando, ele está mudando essas paisagens. Então, com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, as paisagens mudam tanto pela ação da própria natureza, como pela ação do homem. Como que estudamos, então, como que se pode estudar essas mudanças? Nós vimos na aula de história de ontem formas de registrar os acontecimentos da história. Beleza. E essas mesmas formas, elas são instrumentos para estudarmos também as mudanças, através das fotos, das construções, das pinturas, das filmagens, dos textos, dos livros, dos desenhos. Então, são formas da memória, são formas de estudar as mudanças. Através desses registros, nós podemos observar as mudanças que aconteceram nas paisagens, nos lugares. De que forma esses lugares são representados? Nós estudamos também que esses lugares, essas paisagens, elas podem ser representadas através de mapas, através de desenhos, através de imagens de satélites, representação artística por artistas que têm técnicas diferentes,
estudam, são especialistas, eles estudaram para isso, então eles fazem essas representações desses lugares, fotos, desenhos de criança, nós vemos que a criança vai lá e faz do jeito dela, da forma dela, mas ela também representa os lugares. E como manter essas lembranças? Aí nós vimos agora que essas lembranças na mente de muitas pessoas, e para que elas não venham a esquecer, isso era usado muito antigamente, hoje já se usa bem menos, o cartão postal. Cartão postal é uma foto de um lugar belo, de um lugar bonito, de uma determinada cidade, onde as pessoas usam para mandar de lembrança ou para guardar de lembrança daquele lugar que ela foi. No cartão postal, geralmente as pessoas mandam para outras pessoas, então ela vai escrever, o cartão postal tem o desenho na frente, a imagem do local, e atrás tem um espaço onde o remetente vai escrever uma mensagem, vai escrever o endereço para a pessoa que vai receber, para o destinatário. Ele vai mandar esse cartão postal, por exemplo, digamos que eu fui ao Rio de Janeiro e eu quero mandar, eu vou ficar um tempo lá, eu quero mandar uma lembrança ou para uma pessoa que ficou aqui, por exemplo. Eu posso pegar esse cartão postal, vou escrever uma mensagem atrás, vou ao correio e vou enviar esse cartão postal. Então, é uma forma de guardar lembranças também das paisagens, dos lugares que frequentamos. O meio ambiente, tudo isso que nós estudamos, as paisagens, os espaços, é o nosso meio ambiente. O meio ambiente é todo o espaço em que você ocupa, em que você está. O meio ambiente está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Nós precisamos cuidar muito bem dele. Toda vez que nós destruímos o meio ambiente, infelizmente, nós estamos destruindo a nós mesmos. Nós seremos os principais prejudicados por isso, porque tudo que nós temos, tudo que nós usamos, vem da natureza. Então, nós precisamos preservá-la, precisamos cuidar da natureza. De que forma? Nós temos algumas formas aqui, plantando árvores, cuidando, regando as árvores, não colocando fogo, não destruindo as florestas, cuidando dos animais, colocando o lixo no lixo, desligando as lâmpadas. Então, são algumas formas que nós temos de estar cuidando do nosso ambiente, cuidando dos nossos lugares, das nossas paisagens, para que possam ser preservadas, para que as futuras gerações também vivam bem, para que elas tenham também uma qualidade de vida. Então, essa era a nossa revisão da nossa aula de geografia. E agora você vai para a execução das atividades. Você vai ler o texto da página 154, depois você vai analisar cada uma das questões que tem nas outras páginas e vai marcar a alternativa correta. E nós vamos nos encontrar daqui a alguns minutos no bate-papo para tirarmos as dúvidas, para conversarmos um pouquinho. Fique com Deus e até amanhã. Então, essa era a nossa revisão com a aula, mas nos encontramos daqui a pouco no bate-papo.